Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um tanto básico. Eu já deveria ter feito esse vídeo há algum tempo para esclarecer alguns pontos da infraestrutura em nuvem, tá? Muita gente ainda não compreende, apesar de já trabalhar em nuvem, quais são os benefícios e por que a gente usa infraestrutura em nuvem e não mais aquela infraestrutura baseada em servidores físicos. Eu montei um modelinho aqui para explicar para vocês como que funciona uma infraestrutura de nuvem. Então aqui, ó, nós temos vários servidores físicos aqui embaixo, nó 1, 2, 3. A empresa pode colocar vários servidores, podem ser servidores de fornecedores diferentes, por exemplo, uma parte pode ser Dell, outra pode ser HP, outra pode ser IBM, outra pode ser computador montado, como a empresa quiser. Alguns servidores podem ter HDs SSD, outros SATA, alguns podem ter 2 CPUs, outros podem ter 4. Então, como a empresa monta esses nós, não vai interferir no software, tá? Então, como é que funciona? Tem empresa que tem algumas dezenas, outras tem centenas, outras tem milhares, outras milhões de servidores, milhões de pequenos nós que vão formar esse cluster. Talvez a empresa mais famosa de cluster que vocês conheçam seja o Google. O Google não tem aqueles servidores do tamanho de um prédio, do tamanho de uma parede, tá? Logo que o Google surgiu, como eles não tinham muito dinheiro, ele surgiu no quarto de uma faculdade, o pessoal usava máquinas pequenas e aí eles foram agregando máquinas pequenas e juntas elas formam um grande poder computacional, tá? Então, cada nozinho, cada pontinho desse cluster a gente chama de nó ou node, tá? Então, você soma aí algumas dezenas de computadores físicos interconectados por um switch ou por um equipamento de fibra para dar mais performance nesse ambiente, e ele forma um único supercomputador, tá? Como eu disse, podem ser de fabricantes diferentes, memória diferente, CPU diferente. O importante é que você vai somar tudo e você vai dividir isso em pequenas tarefas, em pequenos servidores. Uma das maiores vantagens disso é o seguinte: se por exemplo der um problema no nó 12 aqui, o que vai acontecer? Todos os outros nós, eles vão dividir o que o nó 12 fazia. Então o seu cluster vai permanecer no ar. Ele pode reduzir um pouquinho a performance dele, a capacidade de processamento, porque você perdeu parte do seu cluster, mas a rede como um todo, o supercomputador como um todo vai ficar no ar, tá? Esse é o conceito de nuvem. Você deixa de trabalhar em cima de uma única máquina e você coloca várias máquinas para, se uma ou algumas máquinas caírem, não afetarem todo o seu cluster. Aqui eu fiz um desenho de 3 computadores juntinhos, como se fossem um cluster, que seria esse supercomputador. E aqui acima dele a gente tem a famosa nuvem, tá? Então aqui, vamos supor que isso aqui seja o All-Host, mas poderia ser a Amazon AWS, poderia ser a IBM SoftLayer, poderia ser o Microsoft Azure, qualquer empresa que te forneça cluster. É dessa mesma forma que eles trabalham, são pequenos computadores que juntos formam o cluster. Cada quadradinho desse aqui é o ambiente de uma empresa diferente, tá? Então, aqui a gente tem a empresa XXX, aqui a YY, aqui a ABC. Cada empresa que cria uma conta nesse data center vai ficar dentro de um quadradinho próprio, e esse quadradinho não enxerga os outros. Fica uma coisa completamente isolada, completamente segura. Aqui no ambiente virtualizado da empresa XXX, eles têm um servidor web, onde tem o site deles, ou os sites, você pode colocar mais de um no mesmo servidor. Tem aqui o servidor de e-mail, tem um servidor rodando Windows, que pode ter um ERP, um CRM, um aplicativo, tá? Uma aplicação deles. Tem 2 servidores Linux. Esse é o ambiente da empresa XXX. Aqui na YYY a gente tem só um servidor de e-mail. Na empresa ABC a gente tem um servidor Linux qualquer, aqui na outra empresa tem um servidor Windows. E aqui na empresa GHD a gente vê que tem um Linux pequenininho e tem uma máquina Windows grande.
Por que que eu fiz isso? Porque dentro do cluster, você além de alugar um espacinho lá para você criar uma máquina virtual, o que que acontece? Você pode entrar no seu painel, na maioria, né, não são todos, você pode mandar clonar uma máquina muito facilmente. Então hoje eu tenho uma máquina, amanhã eu preciso de uma máquina igual, tá? Para substituir essa ou para juntar poder. Eu vou lá no ambiente, faço o seguinte, ó, mando clonar essa máquina, crio duas, tá? Podem ser duas iguais ou duas com potências diferentes. E esse Windows aqui, por que que eu coloquei ele grande e o Linux pequeno? Lá também você pode, qual é a vantagem? Quando você contrata uma máquina física num data center, geralmente você faz um contrato longo para ter um custo-benefício melhor. Então de 12 a 36 meses, ou seja, de 1 ano a 3 anos. E aí você fala, ó, eu quero uma máquina que seja um Xeon de 4 cores, 16 GB de RAM, um HD de 1 TB, por exemplo, e 10 MB de link. Amanhã o seu fluxo cresce. O que que acontece? Você ou vai ter que fazer o upgrade dessa máquina, ou você vai ter que contratar uma outra máquina física. E geralmente quando você faz uma mudança contratual, o que que acontece? Eles te amarram por mais 36 meses. Então isso é muito complicado. Você perde... você fica muito engessado nessa estrutura de servidores físicos. Outra desvantagem é o seguinte, geralmente o data center ele não mantém um estoque. Quando você fecha um novo projeto e precisa de mais servidores, eles vão fazer o pedido, por exemplo, para Dell, para IBM, para Lenovo, e até essa máquina chegar são pelo menos 15 dias. Tá? Então você tem aí 2 semanas que você vai ficar meio trabalhando no limite com a sua infraestrutura atual. E também temos o outro caso de você pedir uma máquina, depois de um tempo você perdeu alguns clientes ou remanejou a sua infraestrutura, você não precisa mais daquele servidor. Infelizmente, dificilmente você consegue fazer o downgrade, ou seja, você pegar uma máquina inferior para pagar menos. Você vai ter que quebrar aquele contrato, vai pagar a multa. Com nuvem não tem nada disso, tá? Você clona servidor a hora que você quiser, você mexe, se hoje você precisa de 2 CPUs, amanhã 4, você vai lá e aumenta no painel você mesmo, não precisa conversar com o gerente, não precisa trocar contrato, não precisa fazer nada. Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei aqui os Linux. Por exemplo, vamos pensar em uma máquina com 2 CPUs e 8 GB de RAM cada um. E esse Windows aqui está rodando o ERP da empresa. O ERP é aquele software que controla praticamente tudo, desde a produção, emissão de nota fiscal, estoque, recursos humanos, controla tudo. Então precisa ser uma máquina bem parruda. Então vamos pensar aí uma máquina com 8 CPUs, 32 GB de RAM. Tá? Então tudo isso você consegue controlar dentro do seu painel de controle. Então as maiores vantagens da nuvem, você conseguir fazer upgrade e downgrade muito rapidamente sem ter que falar com ninguém. Você paga proporcional ao seu uso. Então amanhã você não precisa de tudo isso, você consegue reduzir, tá? E qual é a desvantagem, tá? Você sempre vai depender da internet. Então se der um problema na internet da sua empresa, você não consegue acessar o que está na nuvem, né? Se você tiver um servidor físico na sua empresa, mesmo que a internet caia, você consegue continuar trabalhando. Geralmente, quando você vai fazer um investimento, você vai comprar um servidor mais ou menos de uns 10 mil reais, você vai mandar esse dinheiro à vista, né? E você vai estar sempre dando manutenção. Se precisa trocar um HD, trocar uma memória, você vai ter esse custo. No caso da nuvem, não. Você paga uma quantia por mês, tá? E eles são responsáveis por tudo, pela internet, pelo funcionamento da máquina. Dificilmente você vai parar, porque nesse conceito de nós, né, você tem vários servidores físicos formando um supercomputador, dificilmente vai cair, mas pode cair porque pode dar um problema numa portinha de rede, e aí até o software chavear de um para o outro, você tem uma certa instabilidade de rede. Ou lá no IDC, ao invés de montar um único cluster, ele pode ter vários clusters diferentes, tá? Depende do que o arquiteto de soluções dele montou. Então, isso aí varia de caso para caso. Eu vou gravar um outro vídeo, tá? Mas para não ficar muito longo, eu vou encerrar esse por aqui, assim, fechando esse conceito de nuvem para quem ainda não conhece, tirando essas dúvidas. E aí eu vou falar mais especificamente da nossa plataforma VoIP,
como é que a gente vai trabalhar com ela nesse conceito de nuvem.